Olá pessoal, aqui quem fala é o Kennedy, dessa vez trazendo um vídeo sobre um movimento uniformemente variado. No último vídeo a gente viu só sobre velocidade média e agora a gente vai dar um passo a mais, que é o movimento uniformemente variado, que é um movimento em que a velocidade não é constante e que a gente calcula ela não mais de forma média, mas sim com os valores em cada instante. Nesse processo a gente tem 4 equaçõezinhas para esse tipo de movimento. A primeira equação é a equação dos espaços, que nos diz o seguinte: a posição final de um objeto, ou a posição num determinado instante de um objeto, de um móvel, de um corpo, é igual à sua posição inicial, mais sua velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o instante, o tempo ao quadrado, dividido por 2. A segunda fórmula é a fórmula da velocidade, que é escrito da seguinte maneira: a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E a fórmula Torricelli, que é uma fórmula especial, pois ela não precisa de saber, de ter conhecimento prévio do tempo, do instante, para poder ser usada. É a única fórmula dessas aqui que não precisa do tempo. Então aqui nós temos que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2a vezes ΔS. E por fim a fórmula da aceleração média. Nós não vamos usar todas as fórmulas aqui, essa da aceleração média a gente não vai usar nesses exemplos, mas cabe aqui só a mérito de conhecimento. Vamos começar. A primeira questão diz assim: é dada a seguinte função horária da velocidade escalar de uma partícula em movimento uniformemente variado. A fórmula é 15 mais 20t. Então essa é a expressão que determina a velocidade dentro do Sistema Internacional de Medidas, ou seja, a velocidade está em metros por segundo, a aceleração vai estar em metros por segundo ao quadrado, a distância em metros e o tempo em segundos. Determine, letra A velocidade inicial e a aceleração da partícula. Bom, para o item A, que é para a gente ver a velocidade inicial, nós não vamos fazer nenhum cálculo, basta a gente olhar para a fórmula. A velocidade inicial, utilizando a fórmula, é justamente o termo independente dessa equação, ou seja, a que não está sendo multiplicada pela variável t. Logo, a velocidade inicial é de 15 metros por segundo. A aceleração também, não há necessidade de cálculo, basta observar a fórmula. A aceleração é o termo que multiplica a variável t, e isso quando nós temos a velocidade. Se é a fórmula da velocidade, então a gente já pode recolher dessa maneira bem simples a velocidade inicial e a aceleração. No item B, a gente tem que calcular a velocidade escalar no instante 4. Então nós vamos usar essa fórmula, substituir o 4 no lugar do tempo, já que um instante vale 4 segundos. Multiplicando por 4, 20 fica 80. 15 mais 80 é 95. Então a velocidade no instante 4, após 4 segundos, é de 95 metros por segundo. Bem simples aí, bem tranquilo essa questão. Continuando o item C, a gente quer saber qual é o instante, ou seja, qual é o tempo em que a velocidade escalar vale 215. Se eu tenho a fórmula da velocidade, eu vou substituir então 215 como sendo a minha velocidade final, porque é ela que eu quero saber, pois é a partir dela que eu quero saber o tempo. E aí a gente vai fazer o quê? Passar o 20 para o outro lado, vai inverter dos dois lados e passa o 15 para o outro lado subtraindo. Por isso que fica 215 menos 15, essa subtração dá 200, corta e simplifica o que der para simplificar. A gente conclui então que o tempo nesse caso é 10 segundos. Logo, após 10 segundos, a velocidade desse móvel, desse corpo, dessa partícula vai ser de 215 metros por segundo. Então, observem que é bem trivial resolver esse tipo de cálculo, tá? Só observar corretamente a fórmula e aplicar diretamente nelas. Uma segunda questão diz assim: um carro viajando em uma estrada retilínea e plana com uma velocidade constante de 72 km por hora passa por outro que está em repouso no instante t igual a 0. O segundo carro acelera para alcançar o primeiro com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Pergunta é: qual vai ser o tempo que o segundo carro leva para atingir a mesma velocidade do primeiro? Então aqui é interessante, a gente não quer que o outro carro chegue no outro carro, a gente quer saber só quando que ele vai chegar a essa velocidade de 72 km por hora. Bom, para esse cálculo aqui, a gente tem que lembrar primeiro, vamos usar o modelo padrão do Sistema Internacional. 72 km por hora dividido por 3,6 é equivalente a 20. Logo,
em termos do sistema internacional, a velocidade dele é 20 metros por segundo. Então a gente sabe duas informações, a velocidade e que ele partiu do repouso. E a terceira informação, bem clara aqui, é da aceleração. Logo, é só substituir na fórmula da aceleração. A velocidade é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Ora, a velocidade que eu quero que ele atinja é de 20, aqui ele inicialmente se encontra 0 e a aceleração é 2. Portanto, resumidamente, ele leva 10 segundos para poder atingir a velocidade de 72 km por hora, tá? Então, simples assim essa questão. Uma questão agora um pouco mais complexa e que é mais de acordo com o Enem, por exemplo, uma questão que envolve gráfico. É claro que as questões do Enem elas são objetivas, nenhuma dessas que eu estou trazendo aqui são objetivas, todas ou é para você calcular simplesmente ou tem alguns itens para a gente fazer, né, fazer os cálculos. Nesse exemplo 3 aqui, nós temos o seguinte, ó, nós temos uma função aqui, um gráfico, ele pede para a gente considerar o gráfico dessa função como sendo o gráfico da velocidade, e aí, como vocês podem ver melhor aqui, vocês vão observar que nesse contexto, é interessante ressaltar que aqui em cima, ele vai indicar para a gente que tipo de gráfico que é em relação a que outra variável ela é. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Um gráfico da velocidade com relação ao tempo. As informações são, no instante t0, o móvel se encontra na posição S0 igual a 0. Ou seja, ele diz que se encontra na posição 0. Bom, aqui eu quero fazer um adendo pelo seguinte, ó. Observe que no momento inicial, esse valorzinho aqui é 20. Mas esse valorzinho aqui, só para deixar claro, é o valor da velocidade. E não o valor da posição, para que não haja confusão. Então, isso aqui é velocidade e não posição, tá? Então, vamos para o item A. Item A pede para calcular a função horária da velocidade. No item B, a função da posição, ou seja, encontrar a fórmula da velocidade, a fórmula da posição e depois qual seria a posição depois de 6 segundos. Vamos lá. Para o item A, nós temos primeiro, calcular a aceleração. Por quê? Porque a fórmula da aceleração, da velocidade, exige o cálculo da aceleração, mas a gente não tem informação da aceleração nem no gráfico e nem na introdução da questão. Porém, utilizando o gráfico, a gente pode calcular a aceleração. Como? Usando a variação da aceleração. Eu mencionei no início que essas fórmulas elas estão associadas, todas associadas lá no início. Então, aquelas fórmulas que aparecem no início do slide, elas estão associadas e a gente vai ter que usar elas. Bom, para deixar claro aqui, vamos lá. A gente vai fazer a ΔV sobre ΔT. E como que a gente faz isso? Olha só. ΔV é a velocidade final, que é essa, ó. Essa aqui é a velocidade final, menos a velocidade inicial, que é essa de cima aqui. Ou seja, menos 20, que é a final, menos 20, que é a inicial. Depois a gente vai calcular o tempo. Tempo final menos tempo inicial. O tempo inicial aqui é 0. Logo, a gente olhando para o gráfico consegue determinar a aceleração. Menos 20 dá menos 40 e 8 menos 0 dá 8. Essa divisão então é equivalente a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, sabendo então da aceleração, a gente substitui na fórmula. Que fórmula? A fórmula da velocidade. Então, primeiro, velocidade é igual à velocidade inicial, que é 20, menos a aceleração, que é 5, vezes o tempo. Simples assim, acaba a questão. Então, a fórmula da velocidade é essa. Qual seria então a fórmula da equação do movimento? A fórmula do movimento é essa. A distância é igual à distância inicial, mais a velocidade vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Que é bem simples, ó. Posição inicial, de acordo com o enunciado da questão, é 0, então vai sumir. A velocidade inicial é 20, está lá no gráfico da questão. O tempo é variável, a gente não pode substituir o tempo aqui nesse item. A aceleração é menos 5, então simples assim. Se você quiser, você pode até dividir 5 por 2, que dá 2,5, e fazer 20t menos 2,5t ao quadrado. Não tem problema nenhum, pode ser feito assim. Bem tranquila a questão. No item C,
a gente quer saber qual é a posição depois de 6 segundos. Então a gente vai pegar a fórmula da posição, substituir no lugar do tempo o 6, observando que toda vez que eu tenho um número com uma variável, ele está multiplicando a variável, então vai ficar 20 vezes 6 e 5 vezes 6 ao quadrado. Multiplicando e resolvendo a potência vai ficar 120 menos 5 vezes 36 dividido por 2. Ao invés de multiplicar, eu vou simplificar primeiro. Então vai ficar 18, né? 36 dividido por 2, 18. E agora eu multiplico. 120 menos 90, 30 metros. Então após 6 segundos, ele vai ter percorrido, né? Ele vai estar 30 metros depois da posição inicial. Como a posição inicial é 0, significa dizer que ele vai estar no ponto 30 da orientação. Última questão. Essa questão traz o seguinte: um caminhão a 72 km por hora percorre 50 metros até parar, mantendo a aceleração constante. O tempo de frenagem em segundos é... Então vamos lá. Nessa questão a gente vai ter que primeiro calcular aqui o valor da aceleração. Para isso nós vamos usar a fórmula de Torricelli, pois como a gente não sabe o valor do tempo, não podemos usar a aceleração média e nem a fórmula da velocidade, nem a fórmula do espaço. Então, nós vamos estar utilizando então a fórmula do Torricelli. Ele diz para a gente que ele vai parar o carro. Então, significa dizer que 72 km por hora é a nossa velocidade inicial. E a velocidade final vai ter que ser 0. Substituindo os valores, então nós temos essa expressão. Velocidade final é 0, ele vai parar. Velocidade inicial é 20, pois 72 km por hora, quando dividido por 3,6, o resultado é 20, ou seja, 20 metros por segundo. A aceleração é a nossa incógnita e o ΔS é 50 metros. Multiplicando, nós vamos ter então, ó, 2 vezes 50 dá 100, passando para o outro lado, menos 100. 20 ao quadrado, 400. Passa então dividindo, fica a aceleração igual a 400 dividido para menos 100. 400 dividido para 100 dá 4, positivo com negativo dá negativo, então a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Isso é só o primeiro ponto para a gente resolver. A gente então calculou só a aceleração, falta calcular agora o tempo que ele leva para frear. Ora, se eu sei o tempo que ele leva para frear, basta eu substituir então na fórmula do espaço. Ó. Usando a fórmula do espaço, nós vamos encontrar então a substituição dos valores. Olha só, passando o S0 para o outro lado fica S menos S0 igual a velocidade vezes o tempo. É só a fórmula passando o S para o outro lado. Como S menos S0 é o ΔS, significa dizer então que é 50 essa posição. A velocidade inicial é 20 menos 4t ao quadrado sobre 2. E aí a gente vai resolver esse cálculo dividindo 4 por 2. Depois a gente vai então transformar nossa equação do segundo grau e simplificar por 2. Ó. Observe que simplificando todo mundo por 2 fica t ao quadrado menos 10t mais 25. E aí a gente chega no nosso resultado aí, já que é bem simples a gente calcular. Bom, se deu uma equação do segundo grau, utiliza-se a fórmula de Bhaskara. E aí, ao se utilizar a fórmula de Bhaskara, deixa eu só corrigir um 2 que apareceu ali no lugar do A. Na verdade, na fórmula de Bhaskara aqui, o A vale 1. Carregou, ele vai valer 1. Então, o resultado vai dar, usando a fórmula de Bhaskara, o delta dá 0 e o tempo dá 5 segundos. Observe que eu fiz dessa maneira aqui com a equação dos espaços para mostrar para vocês como que o tempo pode ser calculado, tá? Mas eu vou mostrar agora uma forma da gente fazer isso de uma maneira mais simples e utilizando a fórmula da velocidade. Olha só, usando a fórmula da velocidade, a gente tem essa expressão aqui, ó. Deixa eu apagar toda essa conta aqui da fórmula de Bhaskara, porque a gente não vai precisar dela. E fazer o seguinte, ó. Olha só, a velocidade final é 0. A velocidade inicial é 20. E a aceleração é menos 4t. Então, observem que se a gente fizer utilizando a fórmula da velocidade, a nossa expressão vai ficar assim, ó.
velocidade final é 0, a inicial é 20 e a seleção é menos 4. Vou passar o menos 4 para o outro lado, e aí vai ficar 4t igual a 20. E depois a gente vai passar o 4 dividindo. Depois que a gente passar o 4 dividindo, 4 dividido para 20, olha só. Fazendo o nosso cálculozinho aqui, pronto, agora vai dar certo. Então aqui, ó, 4t igual a 20, passo o 4 dividindo, 20 dividido para 4, 5 segundos. Então observe, o mesmo cálculo que eu posso fazer com a equação dos espaços, eu posso fazer também com a equação da velocidade. Aqui a diferença é que a velocidade é muito mais fácil e com a equação do espaço é bem mais complicado. E aí já fica a dica aí na hora de for resolver para escolher a equação certa, ok? Um abraço, até mais e se cuidem, viu?